Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o oitavo mandamento da lei de Deus. A página desse daqui é 125, a questão é 450. E diz: que nos proíbe o oitavo mandamento, não levantar falso testemunho? O oitavo mandamento, não levantar falso testemunho, proíbe-nos atestar falsidade em juízo. Proíbe também a detração ou murmuração, a calúnia, a adulação, o juízo e a suspeita temerários e todas as espécies de mentiras. Proíbe absolutamente tudo que se faz nesse país todos os dias da nossa existência. Mentira em juízo, hein? É um pecadaço, hein? E tem cada absurdo. Murmuração é mais comum. Todos, em realidade, muito atuais. Vamos ver um por um. 451. O que é a detração ou murmuração? A detração ou murmuração é um pecado que consiste em manifestar, sem justo motivo, os pecados ou defeitos alheios. Aqui, uma observação, porque é assim. Todos nós temos o direito à boa fama, seja ela verdadeira ou falsa. Qual é a verdadeira? Quando a pessoa, não sei, trabalha, é honesta, honra os pais, tem uma conduta honrável diante dos homens, então, como ela é isso, ela tem uma boa fama verdadeira. Todos falam uma boa moça, um bom rapaz. Desde que ele seja bom e ela seja boa, perfeito. Aí está uma boa fama verdadeira. Agora, a boa fama falsa é aquela que os homens acham que são bons, mas nós, por outras razões, sabemos que não é verdade. Aí as pessoas às vezes elogiam e falam tecem mil louvores para a pessoa, aí nós vamos lá com um balde de água e apagamos todas as chamas dos louvores, dizendo, não, esse é um pilantra, um ser vergonha e etc. Isso é pecado. Aí vão falar, mas é a verdade, padre. Sim, é a verdade. Mas a boa fama, todos têm o direito a ela. E quando nós difamamos, nós pecamos. Aí pode pôr o nome de verdade, de sinceridade. Nós podemos rotular isso com qualquer bela palavra, mas o nome disso é pecado. Sim, senhores. Só pode ser feito por uma razão muito séria. O bem comum. Sabendo, por exemplo, que uma boa moça está se unindo em namoro com um bom rapaz, entre aspas, que não é um bom rapaz, se pode alertá-la, porque peligra a sua virtude. Mas aí não colocar no jornal e anunciar os quatro ventos. E normalmente quem anda murmurando fala para quem não precisa saber. Isso é outra dificuldade. Se falasse para quem necessitasse saber... Bom, mas em todo caso tem que ter uma razão superior à fama. O bem comum ou a virtude de alguém que está em perigo. Aqui então, ó, revelar, manifestar sem justo motivo. Então tem motivos justos que permitem que nós manifestemos a verdadeira fama do sujeito, da sujeita que não é a boa, de verdade. Mas tem que ter uma causa séria. Aí aqui vem falar de pecados ou defeitos alheios, abarca ambas coisas. O que é a calúnia? 452. A calúnia é um pecado que consiste em atribuir maliciosamente ao próximo culpas e defeitos que não tem. Isso daqui tem a sua gravidade porque é uma falsidade, não uma mentira. Então, se eu atribuo a uma pessoa crimes que ela não cometeu, eu estou a condenar um inocente. Aos olhos de Deus, isso é uma abominação, hein? E o bom Deus castiga seriamente quem faz isso. Porque Deus, nosso Senhor, está a defender o inocente, o pobre e a viúva. Sempre vemos isso na Sagrada Escritura. Ao lançar a culpa sobre alguém, ele vai ser condenado ou não, mas pelo fato de eu colocar em suas costas um fardo iníquo que ele não lhe corresponde, eu estou cometendo uma injustiça grave. Isso é um pecado grave, hein?
a calúnia. Então, para não confundir as coisas, a murmuração ou detração é um pecado que consiste em manifestar-se em justos motivos, pecados ou defeitos alheios. A calúnia é o pecado que consiste em atribuir maliciosamente ao próximo culpas e defeitos que não tem. Agora vamos à adulação. A adulação é um pecado que consiste em enganar uma pessoa, dizendo-lhe falsamente bem dela mesma ou de outra, com o fim de tirar daí algum proveito. Isso é os elogios falsos, essas coisas todas entram aqui dentro. Então os senhores veem que o mandamento 8º está condenando toda mentira. Ela é manifestada em qualquer aspecto. O que é o juízo ou suspeita temerária? O juízo ou suspeita temerária é um pecado que consiste em julgar ou suspeitar o mal dos outros sem justo fundamento. Aqui acrescenta algo a mais, porque o juízo temerário, ele é um juízo muito superficial. Vamos supor que, não sei, meu cálice desaparece de repente do altar. Eu posso pensar muitas coisas. Alguma criança pode ter derrubado, amassado, escondido. Isso pode acontecer. Ou alguém pode, enquanto estávamos tomando café, ter entrado e levado. Ou eu posso suspeitar que alguém daqui surrupiou meu cálice. Como eu posso fazer isso? Tudo isso vai ser temerário, porque eu jamais tenho nenhuma razão para suspeitar dos senhores. E ao passar a suspeitar de quem eu não tenho o menor indício, que poderiam fazer semelhante sacrilégio, mas eu falo, não, alguém daqui, eu fecho a porta, não saio daqui enquanto não aparecer meu cálice. Eu vou estar julgando temerariamente os senhores, porque os senhores não têm nem a conta de sacrílegos, nem de ladrões, por favor. Então isso é um juízo temerário. Porque pode ter acontecido muitas coisas para ele desaparecer. Não desaparecer, isso é só exemplo ilustrativo. Mas a pessoa que tende ao juízo temerário vai condenar alguém à primeira. Por juízo superficial. Para emitir um juízo, nós temos que ter elementos. Então, semelhante assim, de um roubo, temos que ver alguma vez ou ter percebido algo em alguém estranho que tenta, assim, sorrateiramente entrar em certos cômodos. Vemos que mexe em certos lugares que não mexeria, em gavetas que não buscam, não sei, talheres no quarto, algo assim. Aí poderia ter um juízo sobre essa pessoa, se ela existisse, obviamente. Mas agora dos outros não. Então você vê que ele é superficial e ele também vai condenar o inocente, o qual que Deus nosso Senhor abomina. Então tem que ter cuidado. Para ter uma suspeita, temos que ter algum indício que possa deixar um ponto de interrogação. Pode ser que tal fulano beltrano tenha feito isso. Mas se eu digo fulano fez isso, foi fulano, eu estou emitindo um juízo. E isso é sério. E se ele for falso, ele, nesse caso aqui, seria temerário, porque foi muito superficial, acusei um inocente, que na minha concepção, no meu juízo, foi realmente prematuro, e aí se comete um pecado grave também, porque aquela pessoa vai ficar tida por tal. Na vida do Curadara, de São João Maria Vianney, conta de um menino que havia sido acusado de roubar um relógio. Creio que já contei essa história. Com 34 anos fico repetindo a história. Se eu chegar aos 80, muita paciência para os senhores. O que aconteceu? Esse menino, que não era um qualquer, não estava nem aí com essa acusação. Por quê? Porque ele não tinha roubado. Aí todas as crianças chamavam ladrão, menino ladrão, não sei o que lá, ladrão, e ele trana dele. E o Curadars olhou e sabia, porque lia os corações, e viu que ele era difamado, era um juízo temerário, e todos os outros defeitos que vimos contra o menino,
Então, como ele estava em paz com Deus, isso foi realmente admirável. Em adultos isso é grave, em criança também, hein? Mas em adulto por quê? Porque nós vamos perder também a boa fama. Quem vai acreditar? Mas é verdade que de mais desagradável de ser acusado pelos outros de coisas que não fizemos, se perde a paz daquele que é acusado e tem a maldade daquele que está acusando temerariamente. Então se juntam muitas mazelas por aí. E no caso desse menino, o Curadas o felicitou. Por quê? Porque é importante estar em paz com Deus. Mas essa paz com Deus não deve tirar a justiça dos juízos, pelo amor de Deus. Supõe também. Agora, a mentira. O que é mentira? É um pecado que consiste em afirmar como verdadeiro ou como falso, por meio de palavras, ações, o que se julga não ser assim. Então as palavras não são somente dizer mentiras, tem ações mentirosas, hein? Isso daqui às vezes nós esquecemos. Palavras e ações mentirosas. Aí o catecismo vai fazer uma distinção e depois nós acrescentamos algo. Aí de quantas espécies é a mentira? Aí o catecismo vai dizer de 3 espécies. Aí os senhores anotem. A jocosa, já ouviram falar da mentira jocosa? Vamos vê-la. A oficiosa e a nociva. 3 tipos de mentira: jocosa, oficiosa e nociva. Quem é essa mentira jocosa? A mentira jocosa é aquela pela qual se mente por gracejo e sem prejuízo de ninguém, jogando o famoso truco. Só mentira. Quem não mentir não ganha. Estamos jogando, hein? Quando estamos num jogo, se supõe, bom, que aquilo vai haver a mentira e ninguém é tão inocente, porque quem sabe jogar vai fazer o que deve ser feito. Por exemplo, isso é uma mentira jocosa. Ou essas mentirinhas de brincadeiras que fazem aí, crianças, não sei o que, e etc. Um grande exemplo, não sei o que, etc. O que fazem as crianças? Contam que viu num fulano e não viu, e outro acreditou e depois diz que é mentira, mentirinha. As crianças já não digam mais essas coisas com o celular. Estou ultrapassado na minha... Antes era assim, pois então. Mentiras de brincadeira, jocosa. Mentira oficiosa é a afirmação de uma falsidade para utilidade própria ou alheia sem prejuízo para ninguém. Por exemplo, ligamos para alguém e essa pessoa diz, não estou. Quem fala? Às vezes a própria pessoa que deu o telefone, principalmente quando está de dívidas. É o fulano? Não. É da onde? O banco tal. Já sabemos que são dívidas. Não, senhor, esse sujeito não mora nessa casa. Para utilidade de se livrar de uma cobrança, dizemos que não somos nós e que esse número ligaram para a pessoa errada. Pois é, oficiosa. Por quê? Ou também essa de, quando não querem receber alguém, diz que não está na ligação. Creio que essa corresponde mais. Sim, a outra é nociva, porque há prejuízo, hein, por causa da dívida. Pois então, retiro o meu exemplo. Quando uma visita chega sem avisar e deixa bater lá, ou tocar a campainha, ninguém atende. Aí depois ligam, estive na sua casa? Sim, esteve na minha casa. Que coisa, que horário? Não estava, que pena. Pois é, estava lá no fim, lá no jardinzinho, certo? Puxando a corda lá naquele gramado e deixou o outro se esgoelar e disse que não estava. Não é nociva porque não há prejuízo. O outro veio sem avisar, isso está errado, e a outra não quis receber porque, bom, isso não está certo. Começa errado e termina errado a coisa, mas não há um prejuízo. Bom, essa seria oficiosa. E a mentira nociva é a afirmação de uma falsidade com prejuízo do próximo. Por exemplo, mentir em juízo,
um testemunho falso que diz ter visto tal coisa que não viu, ou dito tal coisa que não foi dita. Isso é grave. Aí vai dizer aqui, é lícito alguma vez mentir? Aí o catecismo diz, nunca é lícito mentir, nem por gracejo, nem para proveito alheio ou próprio, porque é uma coisa má em si mesma. A natureza da mentira é intrinsecamente má. O que isso quer dizer? Que sempre, em qualquer circunstância que nós a usamos, nós vamos pecar sempre, sim, senhores. É impossível usar a mentira para uma coisa boa. E preste atenção, nós vimos a jocosa, oficiosa e nociva. E o catecismo vai dizer assim, ó, nunca é lícito mentir, nem por gracejos, nem por proveito próprio ou alheio, porque é coisa má em si mesmo. Acabamos com o jogo de truco. Vamos jogar pife, que não tem mentira. Mentira. Então temos que ter cuidado. E uma coisa má em si mesma não pode ser diversão nossa. Por quê? Porque nós mentimos jogando, depois nós vamos mentir no trabalho, os pais, os outros, porque vira um hábito. Vira um hábito. Um péssimo hábito que chama um vício de mentira. Hein? E isso, infelizmente, assola a face da terra. Nosso Senhor abomina. Que pecado é a mentira? A mentira, quando é jocosa, oficiosa, é pecado venial. Ou seja, é um pecado leve, mas é um pecado. Logo é o quê? Uma mazela. É um defeito moral. Venial, mas é pecado. Mas quando é nociva, é pecado mortal, se o prejuízo causado por ela for grave. Imagine que estão batendo, alguém, não sei, está acidentado, e por eu não ter cedido, hoje existe celular, mas uma ligação ao SAMU, sei lá, o homem que socorre pessoas, essa pessoa morre. E eu fingi não estar em casa. Pois é, isso seria grave. Ou no juízos falsos em tribunais, falsificar documentos, assinaturas e etc. Isso é pecado grave, porque estou enganando a pessoa. Pode ser em nome da adquisição de um terreno para a Basílica do Santíssimo Sacramento. Hein? Se foi de mentira, é uma coisa maldita. E Deus não quer aquilo. Hein? Não pode. Poderia ser para extirpar o comunismo da nação. Com uma mentira conseguimos, não faremos, porque isso é uma coisa maldita. Deus não abençoa as coisas feitas no pecado. E, como dizemos e repetimos, coisas intrinsecamente má, ou seja, a natureza dela nunca jamais poderá ser usada para uma coisa boa. É impossível. Questão 462. É necessário dizer sempre tudo conforme se pensa? Não, nem sempre é necessário, especialmente quando quem pergunta não tem o direito de saber o que se pergunta, porque às vezes nós usamos a mentira para dar uma resposta falsa a uma pergunta indevida. Primeiro que, vamos lá, nem toda pergunta merece uma resposta. Tem gente mal educada, enxerida, que perguntam coisas pessoais. E não é grosseiro dizer, olha, essa pergunta é delicada e a resposta eu reservo porque é uma coisa pessoal, desculpe. Não é grosseiro, mais grosseiro que isso, impossível. Mas a pergunta, sim, foi grosseira. Então nós podemos dizer, olha, me lamento, não vou lhe responder, não sei se se pergunta. Cuide da sua vida. Pois é. Aí, como no Brasil existe aquela famosa falsidade brasileira, para não dizer a sinceridade, como tem que ser sincera, e maquia aquilo com uma mentira simpática. Aí a pessoa não vai ter a resposta,
vai ter o castigo da pergunta indevida, porque ela vai ser enganada, e nós saímos todos bons e amigos e amáveis de todos. Isso não é católico tampouco, hein? Nessa hora tem que ser sincero, mas com caridade. Grosseria não é necessário. Então, assim, quando a pergunta feita, a resposta é comprometedora, ou é uma coisa íntima, pessoal, familiar. Família tem segredo familiar, hein? Que às vezes fica entre pai e mãe, às vezes se dilata, fica entre os filhos, e nem a avó tem que saber o que passa dentro de casa. Isso acontece. Por quê? Porque é um âmbito íntimo, pai, mãe, filhos. Às vezes as avós chamam as crianças para o quarto, porque os pais não querem dizer as coisas, e falam, quem veio aqui, que eles estavam conversando. Aí as crianças aprendem a serem o quê? Fofoqueiras. Os velhos que fazem isso, hein? Pois é, aí depois da mesma coisa, na escola vai contar algumas coisas, talvez o salário do pai, tudo começa perguntas, criança também quer saber estupidezes, hein? E coisas delicadas que não importa para o outro saber, hein? Então temos que saber que existe essa sacral, assim, esse sigilo sacral da família, uma intimidade que se fica entre eles. E se alguém pergunta, às vezes pode ser uma coisa simples, mas o outro não acrescenta nada ao outro saber disso, nada mais que satisfazer a curiosidade de bisbilhotar a vida dos outros, então não se responde, seja o que for, hein? Tem que ter isso presente. E cuidado as vozes. Eu estou dizendo que as avós que aqui estão façam isso, né? Não estou dizendo isso. É um exemplo desinteressado, hipotético, totalmente. É necessário dizer sempre tudo o que se pensa conforme se pensa, nós respondemos? Não, nem sempre é necessário, especialmente quando quem pergunta não tem o direito de saber o que se pergunta. 463. A quem pecou contra o oitavo mandamento, basta que se confesse. Aí aqui vem o grande e difícil. É igual o pecado não roubar. A quem pecou contra o oitavo mandamento, não basta que se confesse o seu pecado. Aí vamos apertar o nosso querido cinto de segurança. Por quê? Seria muito fácil. Difamei todo mundo, chego lá penitente, todo arrependido, que causaria emoção aos anjos do céu, me ajoelho, padre, difamei. 3 Ave Marias, vão em paz. Não funciona desse jeito. Porque esse pecado requer a reparação. Isso para ser perdoado por Deus. Tá? Se o padre, por defeito de estudar teologia moral, escorregou nessa observação, mas o nosso catecismo nos lembra desse detalhe, que faz uma diferença. Não é só ir lá e dizer, falei mal dos outros, tem que reparar. Vamos ver. A quem pecou contra o oitavo mandamento, não basta que confesse o seu pecado, mas é também obrigado a retratar-se de tudo que disse caluniando o próximo e a reparar do melhor modo que possa os danos que lhe causou. Porque é um pecado contra a justiça. E os pecados contra a justiça requerem para o perdão a reparação. Assim, quem roubou tem que reparar o roubado, na medida do possível, mas tem que reparar, tem que devolver. Assim também quem caluniou, difamou, tem que reparar aquilo. Por isso, para evitar cair nessa sentença do oitavo mandamento, nós temos que ter cuidado com as coisas que nós ouvimos. Às vezes nós ouvimos coisas dos outros de pessoa muito piedosa, muito séria, de muita oração, que talvez ouviu essa informação de alguém que não era tão séria e tão piedosa. E isso vai como aquele famoso telefone sem fio passando de um a outro, e nós passamos, me contaram. Não, mas você ouviu, você reteve, você transmitiu, você pecou. E era uma informação errônea de uma pessoa. Tem que ter cuidado, hein? E aí temos que reparar, às vezes é irreparável, hein? Já está alastrada a informação errada, o que fazer? Bater de porta em porta, e hoje com as redes sociais é muito mais fácil de colocar ubi et orbi. Hein? E como fazer isso? Colocar outra mensagem dizendo que mentiu, não repara, porque às vezes aquilo já está longe.
em segundos. Uma postagem arrependida tampouco funciona, porque nem todos que viram a que caluniava verão aquela que está reparando. Então tenhamos cuidado, muito cuidado, porque isso é coisa séria. Que nos ordena o oitavo mandamento? O oitavo mandamento nos ordena que digamos oportunamente a verdade e que interpretemos em bom sentido, tanto quanto pudermos, as ações do nosso próximo. Porque aqui nós somos católicos e a virtude da justiça está de mãos dadas com a caridade. Aí nós vamos lá no capítulo de 1 Coríntios, que vai dizer que a caridade nunca pensa mal, não se irrita, não, etc. Tem uma lista lá de São Paulo que vai dizer. Então o que nós temos que fazer? Dizer a verdade aqui oportunamente. Porque tem momentos que hoje insistimos muito na verdade, mas tem verdades que às vezes são ditas de modo inoportuno. Nós sabemos por quê? Porque tem os momentos de se dizer as coisas serem ditas. Não é porque é verdade que vamos dizer na lata, sim, não. Mentira jamais, mas as verdades cada uma tem o seu momento e circunstância. Não é porque é verdade vamos dizer tudo e todas. Não, cada uma no seu momento para a pessoa que deve ouvi-la e sempre com a caridade. Não? Porque nós chamamos a grosseria de sinceridade. Não é isso, hein? A grosseria é uma grosseria. A sinceridade é dizer a verdade com transparência, sem voltas e rodeios, mas sempre com caridade para não ofender o ouvinte. Às vezes a verdade por si só é ofensiva. Aí o que tem que dizer? Lamentar, porque aí é uma fragilidade de quem está ouvindo. Mas só que quando eu sou ofensivo pelos modos que eu usei para dizer a verdade, aí o ofensor sou eu que estou com modo exaltado dizendo a verdade. Então isso não é católico. Digamos a verdade oportunamente e que sempre temos, sem também ser lesos, hein? Temos que ter prudência, mas e o espírito assim desperto, não é para ser ingênuo. Não, o Nosso Senhor diz para ser prudente como as serpentes. E aqui é oportuno, mas simples como as pombas. Interpretar sempre no melhor sentido, tanto quanto for possível, as ações e palavras do nosso próximo. Nós sempre pensamos pior. Les dou um exemplo, os WhatsApp da vida. Quando alguém escreve um texto, normalmente todo abreviado, não tem ponto e vírgula, e se nós estamos exaltados, nós vamos ler aquilo conforme o nosso espírito. Às vezes a pessoa disse, não, obrigado, não quero tal coisa. Aí se eu estou nervoso, vamos imaginar como ela disse, não quero essa coisa, pronto. Aí claro que eu vou dar um coice por umas palavras lá, porque eu interpretei do pior sentido uma palavra, porque eu estou exaltado. Isso acontece, hein? Se não acontece, eu estou dando um exemplo totalmente hipotético também. É melhor enviar uma mensagem de voz. A voz denuncia um pouquinho melhor o estado de nossa alma. Mas em vez de ficar querendo ver o estado da alma dos outros, a caridade é simples. Sempre responda de bom modo. E se vemos que houve uma grosseria, e às vezes nós não percebemos, tentamos interpretar aquilo. E isso se evita muitas confusões. As confusões escritas são intermináveis, dá para fazer encíclicas, bulas, enciclopédias, se juntássemos os textos de uma mensagem com a pessoa tentando se explicar. Faça uma ligação telefônica, ainda funciona, hein? Faça uma ligação, ou agora melhor uma chamada de vídeo, vai ser olho no olho, sem perigo de vida, de enforcar o outro. Se fizer na tela vai ser do celular e será um favor, que vai ficar um bom tempo sem o vício do telefone. Mas isso é importante, porque às vezes é se interpretar, porque tendemos a interpretar o pior, do modo pior possível a ação do próximo. Por isso muitas das confusões, mal entendidos entre os homens, inclusive as pessoas pias. E isso é uma falta de caridade. E por isso o catecismo diz, o tanto quanto pudermos, porque não é para ser ingênuo tampouco, né?
para ser prudente. E quando aquilo é evidentemente uma grosseria, não tem como desculpar e justificar e etc. E assim estaremos bem com o 8º mandamento, e também a vida social reluziria a justiça, que é um grande mal. Se fosse observado o que nós acabamos de ouvir, muitas das nossas questões da vida do bem comum seria diferente. E quantas brigas é por fofocas, calúnias, murmurações, detrações e etc. Então é um mandamento que gera a paz no sentido entre o próximo.